Em nosso primeiro vídeo, resolvi falar sobre a relação entre o real e o dólar e como ela indica um grande ciclo econômico à nossa frente, apesar do momento de crise política, pandemia e guerras. Para entender essa relação, há duas variáveis importantes que agem diretamente no processo de valorização ou desvalorização das moedas. A primeira é a dívida do governo, que faz com que, se baixa, investidores internacionais tenham mais segurança em investir em títulos públicos brasileiros, fazendo com que entre dólares no Brasil. A segunda é o saldo da balança comercial, a diferença entre importações e exportações, que faz com que, se positiva, entre mais dólares no país. Essa maior entrada de dólares faz com que ele se torne menos escasso dentro do Brasil, ou desvalorizando frente ao real. Agora vamos observar graficamente esse processo histórico de valorização e desvalorização da moeda em três países que possuem população grande, economia industrializada e complexa. O primeiro é o próprio Brasil, o segundo é o México e o terceiro é a Indonésia. No Brasil, tivemos um processo de desvalorização do dólar e valorização do real que se iniciou em 2003 e foi até 2011. No quadro verde, o saldo da balança comercial aumentou, muito por conta da maior demanda, especialmente da China, por commodities, e por outros países por produtos industrializados brasileiros. Mais abaixo, vemos que há uma certa estabilidade dos gastos do governo, o que traz segurança ao investidor internacional e, por consequência, dólares. Agora, no quadro vermelho, vemos um período não favorável à moeda brasileira, que vai de 2012 até 2018, que é até onde vai o meu gráfico. O início desse ciclo de desvalorização do real começa em 2012, quando o saldo comercial enfraquece, ficando negativo. Logo em seguida, os gastos do governo saem do equilíbrio de 2,5% a 3%, indo para 9%, o que assusta os investidores internacionais, diminuindo a entrada de moeda estrangeira, enfraquecendo ainda mais o real. No México, não temos um processo claro de desvalorização do dólar e valorização da moeda local entre 2003 e 2011 igual ao Brasil, mas ainda assim podemos ver que as regras da dívida e balança comercial se aplicam. Entre 2003 e 2008, com um saldo negativo na balança comercial, arriscando a estabilidade da moeda, que já vinha de uma pequena desvalorização em 2002, o governo fez a única ação imediata que estava ao seu alcance: diminuir os gastos públicos, atraindo investidores estrangeiros, diminuindo a pressão de desvalorização sobre a moeda mexicana. Depois, entre 2008 e 2009, durante a crise financeira, tivemos um processo de desvalorização da moeda local, em virtude da piora do saldo da balança comercial e aumento dos gastos do governo, provavelmente tentando uma política anticíclica para a crise econômica. Entre 2009 e 2014, tivemos uma estabilidade no câmbio, muito por conta da melhora no saldo da balança comercial, pois o governo, se aproveitando da melhora no comércio, não diminuiu seus gastos. Porém, no quadro vermelho, entre 2015 e 2017, o dólar começa a se apreciar rapidamente, desvalorizando a moeda local. Abaixo vemos as razões: uma piora no saldo comercial e também a piora nos gastos do governo, que rapidamente se mobiliza para diminuir os gastos e estabilizar a cotação. A Indonésia já vinha de um processo de valorização cambial desde 1997, portanto, quando chegou no início da nossa análise, seu câmbio já estava equilibrado, o que faz seu saldo comercial e gasto do governo não terem mais tanto efeito, havendo apenas uma pequena valorização da moeda local entre 2001 e 2004, por conta da melhora dos gastos do governo. No quadro verde, entre 2002 e 2011, há poucas variações no câmbio, pois ele já se encontra em equilíbrio, como já havíamos citado. No quadro vermelho, entre 2012 e 2016, temos uma grande valorização do dólar e desvalorização da moeda local, pois o saldo comercial despenca, ficando negativo, e os gastos do governo aumentam mais do que o esperado, afastando investidores internacionais. Depois, no terceiro quadrado, entre 2017 e 2018, o câmbio entra em novo equilíbrio lateral, que se explica tanto pela leve melhora do saldo comercial e pela estabilidade dos gastos do governo. Nesse quadro, temos a média de desvalorização das moedas de alguns países frente ao dólar entre 2012 e 2021. A razão da desvalorização cambial dos emergentes nesse período foi parecida com a da década de 80. Uma menor intensidade no comércio internacional faz com que a demanda por commodities caia. Elas, sendo parte fundamental do saldo da balança comercial, faz com que diminua o fluxo de dólares e as moedas percam valor. A média de desvalorização das moedas desses quatro países emergentes entre 2012 e 2021 foi de 49%, enquanto o real se desvalorizou incríveis 175%.
O câmbio no Brasil está bastante fora da média dos países emergentes. Se ele voltar à média, o que aconteceria no mercado de capitais brasileiro? Este é o gráfico da Bovespa em azul e o gráfico do dólar em candle, em verde e vermelho. Separei nele dois períodos de grande correção cambial. O primeiro período vai de 2004 a 2008 e o segundo período vai de 2016 a 2017. No primeiro período de 2004 até 2008, que foi o boom das commodities puxado pela demanda chinesa até o estouro da crise financeira de 2008, o dólar caiu 56% e o Bovespa subiu 212%, dando uma correlação negativa de 3,78 vezes, ou seja, a cada 1% que o dólar cai, a Bovespa sobe 3,78%. No segundo período de 2016 até 2017, foi quando houve uma sinalização de reequilíbrio das contas do governo e a retomada das exportações, o que fez o dólar cair 25,5% e o Bovespa subir 99%, nos dando uma correlação negativa de 3,88 vezes, ou seja, a cada 1% que o dólar cai, a Bovespa sobe 3,88%. Conhecendo o nível de correlação negativa que existe entre a queda do dólar e o Bovespa e sabendo que o dólar está mais desvalorizado do que deveria aqui no Brasil, o que acontece com o mercado financeiro brasileiro se o câmbio voltar ao nível dos países similares ao nosso? Pegando diretamente os dados que temos, ficaria assim: a desvalorização justa do real, observando os outros países, seria 65%, o que levaria o câmbio de 1,70 para 2,80. Uma correção de 5,60, que é o câmbio atual, para 2,80 equivale a uma desvalorização do dólar de 50%. Pegamos essa taxa e multiplicamos pela correlação negativa de 3,78 e obtemos 189 mil pontos de subida potencial do Bovespa, que juntamos com 106 mil atualmente existentes e chegamos a um Bovespa de 295 mil pontos com a correção do câmbio. Agora, podemos tentar mexer com os números para serem um pouco menos favoráveis. Digamos que a desvalorização justa do real seja 70% e que o início dessa correção seja R$ 2,00, o que levaria o câmbio a 3,40. Uma correção de 5,60 para 3,40 equivale a uma desvalorização do dólar de 39%. Pegamos essa taxa e multiplicamos pela correlação negativa menor de 3,20 e obtemos 124 mil pontos de subida potencial do Bovespa, o que juntamos com os 106 mil que já existem atualmente, chegamos num Bovespa de 230 mil pontos. Então, no vídeo de hoje era o que eu queria apresentar. Dependendo do feedback, pretendo fazer novos vídeos a respeito do mercado financeiro e economia brasileira. Se gostaram do conteúdo, sintam-se à vontade em curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!